Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza. Vocês viram essa foto aí? Vocês viram? Pelo gado, pelo jeito, pelo traquejo que ele tem, parece ser um grande fazendeiro, né? Aí é que vocês se enganam. Não tem nada de fazendeiro. Mas, da mesma forma que estava administrando aquela manada de bois lá, não que ele administre hoje uma manada de bois, mas ele administra hoje um império médico, é um negócio louco. É muita gente, é muito funcionário, muito usuário, e ele administra com muita maestria. Nós vamos falar hoje com o nosso amigo Dr. José Francisco Moron. Doutor Moron, obrigado, viu, pela presença, viu? O prazer é nosso estar aqui revendo amigos. É sempre bom estar conversando com os amigos e revendo um pouquinho da nossa história aí. Que dúvida. Nasceu em que bairro de Sorocaba? Eu nasci aqui na região do centro, ali na rua, através da Álvaro Soares, Rua Azevedo Sampaio. Hoje uma rua pouco utilizada, mas quase via de passagem, que no tempo que o viaduto era utilizado, era paralela. Hoje, acho que pouca circulação ela tem. Uma rua central. Família de quantos irmãos? Olha, irmãos, eu sou um felizardo. 10 irmãos. Então a família são em 11. Você e mais 10? Eu e mais 10. Todos vivos, doutor? Todos vivos, graças a Deus. Todos vivos. Que delícia, de boa né? saúde. Exatamente. Quando reúnem em festas, todo mundo junto, é uma loucura, né? É duro que a gente não pode convidar mais ninguém, só a família, Só a família já lota o ambiente. Vamos fazer uma festa, vamos? Quem nós vamos convidar? Só a família. Só a família, daí já... E da família, tem mais médico ou só o senhor seguiu a medicina? Não. Dos irmãos, sim, mas agora dos sobrinhos já tem gente se formando, dos sobrinhos... Os filhos de sobrinhos também se formando, médicos. Eu tenho filhos médicos, 2 filhos médicos, tenho um genro médico. Bastante gente seguiu a carreira. Exatamente. E como é que foi a infância, nascendo numa rua tão tranquila como essa, no centro? Como é que era a nossa Sorocaba de antigamente? Não tem nada de hoje, né? Era uma cidade muito, assim, pacata, tranquila, né? Uma cidade antiga, né? Ruas estreitas, pouco trânsito naquela época, a gente ia para os locais aqui a pé sem problema, ninguém tinha carro. Andava com tranquilidade. Andava sossegado, não tinha perigo, né? Muita segurança e tal. Então, nesse tempo, Sorocaba era uma cidade agradável, embora ela não fosse muito atrativa, né? A gente sempre, se eu me recordo bem, a gente sempre mirava Campinas. Puxa, Campinas que é um cidadão, que é bonito, que tem tudo. Sorocaba não tem nada. Mas olha, porque a gente quando saía de Sorocaba, não tinha esse acesso para o Castelo Branco e tal, então a gente tinha que obrigatoriamente ir pela Raposo Tavares. E quando a gente chegava, a gente atravessava, até que tinha um acesso bom, chegava na Avenida de São Paulo, né? Depois de um tempo duplicado, aquelas palmeiras no meio, trilho do trem ainda tinha, né? Bom, e você chegava, mas de repente atravessava a ponte, daí você encarava com uma realidade difícil ali, né? Prédios antigos, né? Sem muito atrativo, nada. Morou no Olim Ponte também, na famosa Cebolândia? Não? Com certeza, fizemos parte da Cebolândia. Cebolândia. Que delícia, né? Aquele bairro ali. Nossa, era um dos bairros, assim, mais populosos de Sorocaba na época, né? Por causa da migração espanhola. Do contingente espanhol que se fixou naquela região. É uma região muito agradável. Traz muitas lembranças. Torcia para o São Bento? Com certeza. Desde molequinho, 7 anos, eu já ia no campo assistir o treino do São Bento. E quando ele passou assim, subiu para 63, subiu para a divisão especial, aquele foi um marco na cidade. Foi, né? Foi. E eu não perdia um jogo ali, era Corinthians, Santos, show do Pelé e o show dos nossos jogadores também. Você chegou a pegar também o basquete, né? O feminino, o finalzinho do basquete feminino. Já estava numa fase já de... No finalzinho.
Aquele ginásio Cruzeirão, né? Grandes jogos de futebol de salão, né? Nossa. Ginásio de esportes, era um marco na cidade, né? Esse sim era uma referência para Sorocaba. Estudou em que escola, doutor Mauro? Eu estudei no colégio Santo Escolástico, Colégio das Madres de Sorocaba, né? Depois tive uma passagem rápida pelo Padilha e depois Estadão, como todo bom sorocabano. Todo mundo, né? Naquela época. Isso é uma coisa que me impressiona. Eu falo todo o programa porque é impressionante. Todo mundo que passa por aqui, todos os convidados, na sua grande maioria, eu diria 90%, passaram pelo Padilha. A Padilha também, é uma escola que marcou muita época em Sorocaba, uma escola de formação excelente. E Estadão, né? Estadão é unânime, né? Confluía tudo para o Estadão. Ainda já existia hoje o municipal, mas todo mundo queria estudar no Estadão, era o hit aí da cidade, era o Estadão. E você fez o que no Estadão? Eu fiz o ginasial, depois o científico, naquela época era científico. Não fez o clássico, foi o científico. Não, foi para o científico, naquela época ocorreu essa mudança do normal e daí foi o colegial já para a área médica. E o que você lembra da Avenida Eugênio Salerno? Muita coisa, né? Aquilo ali era o dia a dia da gente, né? Ou eventualmente. Aquelas flamboias maravilhosas. Muita coisa acontecia. Esses dias o Pedrinho Vial. Sei. Acho que era um programa semana passada. Pedrinho, grande amigo, estudamos juntos também. Pedrinho esteve aqui e falou. É uma coisa que eu nunca mais vou esquecer do Eugênio Salerno. Cada um lembra de uma coisa do Eugênio Salerno, né? Mas ele falou do cachorro quente do seu Vicente, lembra? Isso, tava com purê de batata. Não podia, todo dia tinha que passar e comer um hot dog, né? Não era nem hot dog, né? Era cachorro quente. Cachorro, que capricho, né? Muito bem feito. Eu nunca mais consegui comer um igual daquele. Acho que não tem, né? Não tem mesmo, né? A paciência dele, né? E aquela fila de molecada esperando. Sem dúvida, sem. Saindo de lá, foi fazer que faculdade? Fazer faculdade de medicina. Passou em que cidade? Eu fiz o primeiro ano em Taubaté, mas sempre com aquela visão de tentar vir para Sorocaba. Então, no primeiro ano, prestei um exame de transferência e vim para o segundo ano. Não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Não sai daí, hein? Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade aqui na Local TV, canal 25 da NET. O nosso entrevistado de hoje, o doutor José Mourão. E o doutor Mourão estava contando para a gente antes do intervalo, eu o interrompi, passou em Taubaté, fez o primeiro ano de medicina em Taubaté, e depois do primeiro ano fez um curso, um pré-exame aqui, uma série de seleção. Uma seleção. E pediu a transferência para Sorocaba. Transferi para o segundo ano e depois terminei a faculdade aqui. A faculdade aqui é excelente, sempre foi, né? Sempre foi, ela era muito destacada, hoje ainda ela permanece nesse... Ainda tem essa fama? Tem. Frequentemente a gente tem colegas dentro do sistema Unimed de outras cidades e eles vêm e falam, puxa, meu filho está prestando lá. E eles, você vê... Vibram do filho ir para aqui. Vibram de o pessoal passar aqui nessa faculdade. O que? O corpo docente? O que é? A tradição. A tradição, né? A tradição. É uma escola que sempre formou excelentes profissionais, né? Esses dias eu estava num congresso em São Paulo e
vou cumprimentar um palestrante lá, ele falou, você não está lembrando de mim? Não estou lembrando, eu formei em 85, em Sorocaba e tal. Então, pessoas de projeção nacional. É gostoso, né? Muito interessante, muito gostoso. E terminada a faculdade aqui, casou-se depois da faculdade ou durante a faculdade? No final da faculdade, no Final da sexto ano, eu me casei, tá certo, com a Jane, né, minha esposa. Quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. 3 meninas e um menino. 3 meninas e um menino. 2 seguiram a profissão do pai. Exato. O Kiko e a Flávia fizeram a medicina. A Laura e a Júlia optaram por outras profissões. A Júlia acabou fazendo psicologia e a Laura fez pedagogia. Cada um, é o que eu falo, cada um escolhe o seu caminho, né? Exato, O que gosta de fazer. Sem dúvida. E quando se formou, qual a especialidade que o senhor optou? Eu acabei indo para a parte cirúrgica, eu gostava muito de cirurgia. A cirurgia. Sim. Na minha formação estudante ainda, eu acompanhava muito o professor Newton de Oliveira, que me deu uma mão muito grande. O professor Newton foi diretor da faculdade, um dos primeiros professores da faculdade de Sorocaba, formados aqui, que teve a pós-graduação, né? Teve mestrado, doutorado, e defendeu uma tese aí, foi um dos primeiros aqui de Sorocaba. Então ele tem um carisma muito grande, uma capacidade muito grande, né? Uma facilidade de raciocínio incrível e um excelente cirurgião. Mão boa. Mão muito boa, muito ágil e muito resolutivo. Então, o Dr. Newton, tive essa felicidade de conviver com o Dr. Newton muitos anos. Então, ele me ajudou a ir para essa ala de cirurgia que eu gostava e depois, posteriormente, nós fomos para a área de cirurgia vascular. Montamos uma equipe aí, eu, Dr. Costa, que você conhece, Fabinho, Fábio Linardi e tal. E nós acabamos desenvolvendo, pelo menos, uma formação de vários colegas que passaram aí pela disciplina de cirurgia vascular. Tolonon, como é ser presidente da Unimed, uma entidade tão importante, Sorocaba, no Brasil todo, mas em Sorocaba, em especial, muito importante. Eu, inclusive, sou conveniado da Unimed, mas eu prefiro vê-lo só aqui, viu? Tá bom. Mas como é que é conjuminar? Aí o consultório deixa de lado um pouco? Como é? Com certeza, algumas atividades que a gente tem que estar participando de eventos em São Paulo, fora, no Brasil todo. Então, de alguma forma, você tem um prejuízo na atividade de consultório. Mas nós temos o consultório e ainda trabalhamos lá, fazemos cirurgias ainda. Claro que não naquela capacidade que a gente tinha anteriormente. Hoje é uma coisa mais tranquila, mais calma. Como vem um cargo tão importante desse, essa responsabilidade, qual é o motivo? O grupo de amigos, como é que isso funciona lá dentro? Exatamente. Entre os cooperados. Primeiro você tem que participar, conhecer. Então, e estar preparado para assumir, porque não basta você só ser cooperado da Unimed já lhe dá a condição de aspirar um cargo. Mas eu acho que é prudente que a pessoa tenha uma formação, tenha uma vivência lá dentro. Com outras diretorias, né? Exato. Participe de outros cargos e tal, se dedique à cooperativa, faça cursos de pós-graduação, MBAs e tal, para se qualificar para futuramente postular esse cargo. E quando a gente vê, nós que estamos como dirigentes hoje, a gente vai observando quem está participando, quem se interessa mais, né? Quem tem essa possibilidade do grupo e tal, que tem. E foi dessa forma que eu fui sendo, me posicionando e sendo indicado. Foi qualificando, foi me colocando e o pessoal acreditou que eu pudesse fazer essa gestão aí por uma temporada. Quantas diretorias antes da presidência o senhor fez parte? Bom, da parte de assim, eu já tive na faculdade de medicina, eu já fui chefe de departamento, chefe da disciplina, chefe de departamento, cheguei num dos cargos de diretoria, quando a faculdade tinha 2 diretorias, na ciência biológica, fui vice-diretor, auxiliando a diretora na época.
também na área médica, eu trabalhei no serviço público junto ao governo do estado, e sempre tive cargos de chefia, encarregaturas até, e de assistente técnico, e cheguei até diretor regional aqui da Regional de Sorocaba. E na Unimed, quantas diretorias antes do senhor assumir a presidência? O senhor participou da diretoria do Rodolfo? Exatamente, eu fui com o Rodolfo 3 mandatos como superintendente. Foram 12 anos como superintendente. Quer dizer, 12 anos vivendo a Unimed, sim, o dia a dia da Unimed, conhecendo para postular e para assumir o cargo. Sem dúvida. Não, eu acho que... Que conselho o senhor deixaria com toda essa experiência, com toda essa sua vivência nesses anos todos, à frente de algum cargo, administrando o crescimento que a Unimed teve, que foi um negócio absurdo, né? Sim. Quer dizer, para Sorocaba ganhou muito com isso, né? Que conselho o senhor daria para aquele médico que está se formando agora, que está começando agora? Olha, os mais novos, para eles poderem virem a fazer parte da Unimed, eles tendo uma qualificação, evidente, uma especialidade, eles já podem. Então, ele tem que se formar, 2 anos no mínimo de qualificação, a partir daí ele pode, com uma residência, uma especialização, ele pode fazer parte do grupo da Unimed, que hoje são mais de 1.000 médicos cooperados, mais de 1.000 médicos profissionais à disposição da nossa rede. Uma curiosidade, como cooperado e como o nosso telespectador aí de casa, tem 1.000 médicos lá no corpo clínico, mais de 1.000. Todos têm consulta? Todos conseguem atender? Ou tem aqueles mais novos que não têm pacientes? Como é que funciona isso? Não, porque a Unimed propicia um campo de trabalho muito grande. Então, o colega que está iniciando, algumas vezes não tem um consultório tão forte hoje em dia, mas ele está começando. E a Unimed abre um leque de outras possibilidades para ele participar. Para ele começar a crescer, né? Urgência, emergência, ele pode estar participando ali das equipes de plantão de retaguarda na especialidade. Estando à disposição. Então, outras atividades que não precisa ele falar, mas como eu vou entrar se eu não tenho consultório? Não há obrigatoriedade disso. Ele vai trabalhar como profissional no hospital, onde a gente tem muita atividade, e ele ali ganha um sustento para... Que diferença de quando o senhor se formou, não? Que dificuldade que era antes, sem não? Dúvida, sem dúvida. Até nisso o jovem leva vantagem hoje, não? Com certeza. Hoje, a Unimed, embora tenha mais de 1.000 médicos, estamos abertos. Ela não é uma unidade fechada, não é um grupo fechado. Não é um grupo. Não, ela é aberta e é a livre adesão. O primeiro princípio do cooperativismo é a livre adesão. Adesão livre e voluntária. Então, basta querer, estar qualificado, ele pode entrar. Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos já já. O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! Estamos de volta com o programa Personalidade aqui na sua local TV, canal 25 na NET. Nosso entrevistado de hoje, Dr. José Francisco Moron. Dr. Moron, o senhor estava falando antes dessa possibilidade que eu fiquei encantado, né? Porque para o médico que se forma hoje, nesse mercado de trabalho difícil, nessa dificuldade que é para o engenheiro quando se forma ou para qualquer outra profissão,
o médico é o privilegiado, tendo uma cooperativa dessa, que ele pode já, como é que o senhor falou, a adesão é automática, pode Se cooperar. se cooperar, né? Sim, de imediato, o negócio e tal. Esse é um diferencial que a cooperativa propicia aos recém-formados. Não há necessidade que ele tenha um consultório excelente, então eu só posso ir para lá quando eu tiver um consultório, que o público tenha minha procura. Não, ele vai começar, se ele não tem um consultório, se ele está montando um consultório, ele pode participar de outras atividades. E a cooperativa propicia uma série de atividades. Agora, com toda essa loucura, que é o seu dia a dia, com certeza, sobra tempo para família? Olha, realmente a família sofre, né? Então, quando a gente fala, olha lá, hoje a gente consegue dedicar um tempo assim maior para a família e para os filhos, né? E mais aos netos. Então a gente acompanha muito mais o desenvolvimento dos netos do que acompanhando os filhos. Os filhos já cresceram, né? Naquele tempo a gente estava correndo atrás, né? Dando plantão e tal. E hoje em dia a gente tem uma vida um pouquinho mais. Os netos estão curtindo mais, então. Ah, sem dúvida. É um vovô babão ou não? Babão. Pode fazer tudo, né? Na casa do vovô pode tudo. Tudo né? é permitido. Tudo é permitido. A mãe cria e o avô atrapalha, né? Atrapalha, né? Quer dizer, deseduca, né? Como diz o outro, né? Exatamente. E viaja muito com a esposa? Procuro viajar, eu acho que eu deveria viajar um pouco mais, mas ainda a gente consegue ter, porque dentro da própria sistema Unimed, a gente tem convenções estaduais, convenções nacionais, encontros e tal, e a gente está participando disso e algumas vezes rouba alguns dias de lazer que a gente poderia estar participando, mas a gente consegue equilibrar. Tem uma outra coisa que rouba também. Tem uma brincadeira que diz que chato é aquele que você pergunta como vai, ele conta, né? Nesse seu cargo não é comum, aliás, é comum, como em outros cargos. Às vezes você está tranquilo com a sua família, num sábado, passeando, viu, doutor Monon, não dá para absorver para mim, eu estou com um problema numa consulta lá. Viu, doutor Monon, dá para quebrar. Isso acontece muito, né? Acontece, isso é frequente, né? Não, como é que reage diante disso? Não, olha, a gente entende que nem é por maldade, a pessoa solicita, não tem uma intenção outra, ele quer resolver um problema dele. E pela amizade e tal, a gente acaba participando, não vejo maiores problemas não. E, algumas vezes, infelizmente, a gente não está no espaço onde precisaria para resolver de imediato aquele problema, mas a gente sempre procura de alguma forma ajudar. Ou seja, é presidente 24 horas. Sem dúvida, não dá para ser, sou presidente, sair daqui, vou para casa, acabou. Não tem como. Isso. Frequentemente nós estamos no consultório, estamos lá consultando, a pessoa fala, o senhor é o presidente da Unimed, então esse exame aqui tem dificuldade de marcar, então você tem que ajudar, claro, o seu paciente, mas dentro dessa posição de gestor que você tem do sistema. Então, não tem como. Na faculdade, quando a gente está dando uma aula e tal, a gente... Você dá aula ainda até hoje, doutor? Ainda dou aula. Eu tenho uma atividade na faculdade, sou docente da disciplina de anatomia e tenho atividade na cirurgia vascular. Hoje, por exemplo, eu já operei com os residentes, os alunos junto com a gente hoje pela manhã. Hoje, antes de vir para cá já? Exatamente. E opera com a maior tranquilidade do mundo. Eu acho que se eu assistir uma cirurgia, acho que eu desmaio. Tranquilo, né? Faz com muita naturalidade. É porque escolheu, a profissão que escolheu. Né? Tem um certo tempo aí, não digo que é muito, mas um certo tempo de prática, então a coisa flui de uma maneira tranquila. Quando faz uma cirurgia com alunos, quantos alunos entram no centro cirúrgico? Hoje nós estamos usando 5 alunos por... 5 alunos. 5 alunos. E o que eles assistem? Toda a cirurgia, o senhor vai explicando como é que funciona? Exatamente. Eles vão... É claro que algumas cirurgias eles têm dificuldade, porque o campo cirúrgico é pequeno, então tá quem está auxiliando, o cirurgião e tal. Não dá para eles assistir, ver? Não, eles não veem completamente cirurgia, mas eles acompanham os tempos principais, pelo menos, para que possa falar, eu já vi uma cirurgia, me interesso ou não me interesso pela área. E dos que assistem, tem uma ideia mais ou menos dos que assistem cirurgia, quantos realmente optam pela medicina cirúrgica e quantos falam, não, vou pegar outra especialidade que não a cirurgia? É variável, né? Porque nós temos hoje
No campo cirúrgico tem não só o cirurgião, mas tem os anestesistas, então alguns optam por fazer anestesia, tem o clínico que dá o suporte ao profissional de cirurgia, então o clínico que acompanha, então tem várias atividades. Mas é muito diluído essa, porque hoje tem uma quantidade de especialidades muito grande, talvez até mais do que a gente precisava. E quando alguém da família fica doente, como é que o senhor faz? É complicado, mas eu procuro, sem dúvida, eu não procuro não tratar ninguém da minha família, porque cria uma situação. Entra o lado emocional, né? Exatamente, e aí começa a razão e o coração se dividir, e o coração prevalece sobre a razão, então não dá certo. Eu acho que eu sempre tenho alguém da família, ou os próprios filhos, a esposa, quando vão à cirurgia, é um colega que faz, e eu procuro interferir o mínimo possível. Quantos anos de formado, doutor? Então, nós estamos formados em 76. Então, nós estamos aí próximo de 40 anos. O ano que vem, graças a Deus, fazemos 40 anos de formado. É uma vida, não? Sem dúvida. É um tempo aí já importante na prática da atividade médica. Fazendo um balanço hoje, fez o que gosta mesmo? Valeu a pena? Com certeza. Eu acho que se eu voltasse atrás, faria do mesmo jeito. É uma coisa que eu gostava. Interessante que na família diretamente não tinha nenhuma atividade médica, não tinha ninguém na atividade médica. Mas assim, a gente foi tendo contato com alguns profissionais da área médica e eles nos estimularam. E a partir daí a gente foi. Se fosse começar hoje, eu faria outra vez na medicina. Faria a mesma coisa. Exatamente. Doutor, ficaria aqui horas conversando com o senhor, mas nosso tempo é curto, televisão. Mas antes de encerrar, eu queria fazer um bate-bola. Pois não. Poucas palavras. O óculos já está precisando, tá vendo? O tempo que a gente jogava bola não precisava nada. Aí não precisava. Família. A família, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem e eu procuro preservar a todo custo. Sucesso. Sucesso é uma coisa que vem naturalmente. Se você tiver uma atividade que você se dedica a ela e se esforçar, eu acho que o sucesso acaba aparecendo em algum momento. Um momento inesquecível. O meu casamento, que já tem uma duração aí também próximo de 40 anos. Devemos estar comemorando quase 40 anos agora. Um ídolo. Eu teria muitos ídolos, mas assim, um profissional que me marcou muito, o professor Newton de Oliveira. Uma música. Caetano Veloso exprime bem aquilo que eu gosto. Inúmeras músicas dele. Uma viagem. Viagem que me marcou a ida para a Turquia, conhecer Istambul, que era um sonho na minha vida. Constantinopla. Que delícia. Um sonho. O sonho é de ter realizado tudo e está faltando alguma coisa ainda a realizar. Sempre isso que nos inspira a continuar. Quem é o Dr. Molon? Bom, eu sou uma pessoa nascida, criada em Sorocaba, com raízes aqui. E uma pessoa, eu me entendo uma pessoa tranquila. Embora algumas vezes certas situações deixem a gente um pouquinho mais ou menos preocupado. Então a gente tem um outro lado um pouquinho mais forte, que é como um bom espanhol, né? Mas é uma pessoa assim de fácil acesso, eu me entendo assim, e que procura corresponder à expectativa dos outros. Este é Dr. José Francisco Molon. Grande amigo, grande profissional, grande colega, grande pai de família, foi um grande filho e com certeza é uma grande personalidade. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Guimarães e Maciel Prime, Rei das Carnes e Premodiza.